Podcast Filhos do Todo no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já gostou? Já se envolve, já coloca o seu comentário, deixa seu like, compartilha com um grande número de pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre um tema interessante que você tem aí no seu livro da vida, que é a espiritualidade, aspectos mentais, questões energéticas. Como funciona tudo isso no cotidiano? Será que tem algumas questões que podem ser explicadas através da espiritualidade? E você hoje pode estar procurando um assunto desse tipo e caiu aqui? Então escreve nos comentários como é que você chegou até aqui, porque hoje nós vamos falar com Rafael Papa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fael. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo canal, parabéns pelo trabalho. Pude observar rapidamente, mas vi uma série de conteúdos bem interessantes, então estou muito feliz e com a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente falar de mente, a mente é ampla e complexa, né? A gente está aqui com toda essa vontade, né? Porque é o nosso propósito. Gratidão também por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, deu certo, né? A gente conversou um tempo para poder sintonizar. E vamos falar sobre esse universo, Rafael, esse universo de possibilidades. Eu vejo que você trata bastante sobre as questões mentais, né? Alguns transtornos mentais e a espiritualidade. E muitas vezes nós não temos explicações suficientes para algumas questões no âmbito material, né? Sim. Como é que você enxerga e, dentro da sua experiência, tem as vivências, as aplicações, alguns transtornos mentais e a relação com a espiritualidade? É muito interessante, né, essa abordagem, porque o espírito Hamed, que trabalha com a gente, pelos livros, ele tem uma frase que eu acho bem interessante: "Não começou aqui e não vai acabar aqui". Então nós somos seres, de uma pluralidade de existências, diversas existências, e dentro dessas existências nós vamos passando por algumas situações, né, nós estamos em um mundo bastante hostil. É muito interessante a gente perceber hoje os dados científicos, principalmente o Ian Stevenson, e hoje o professor Alexander Moreira, que é lá de Juiz de Fora, né, cidade onde eu moro também, eles já começam a estudar pessoas que se recordam de vidas passadas. E nos chama muita atenção, porque dentro desse estudo muito amplo, que é um estudo científico consistente, se pessoas se lembram de vidas passadas, existem vidas passadas. Né? Se a ciência referenda que aquelas memórias são fidedignas, né, do ponto de vista da metodologia do método científico, existem vidas passadas, né? Só que aquilo fica implícito, né? Então nós não começamos agora, nós trazemos uma bagagem espiritual, uma bagagem emocional. Essa bagagem, essa sede fica no perispírito, que é entre o corpo, é o laço, né? Entre o corpo e o espírito, é um laço chamado perispírito, que nós vamos carregando de encarnações em encarnações. E o interessante desses estudos de regressão é que eles já demonstram que pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de... que morreram, tiveram mortes traumáticas, elas já conseguem fazer algum tipo de relação, elas apresentam nessa encarnação uma síndrome do pânico. Ou seja, tem alguma coisa aí. Isso é científico. Pessoas que foram enterradas vivas, com fobias, e hoje apresentando claustrofobia. Então a gente começa já a enxergar no plano científico que já existe alguns tipos de correlações, embora sejam bem incipientes, para que nós possamos iniciar uma discussão que merece, né, ser bastante ampliada, discutida, né, dentro do plano da espiritualidade, dentro desse aspecto biopsicossocial. A parte espiritual sendo incluída, essa dimensão sendo colocada dentro da perspectiva biopsicossocial. E não para se excluírem, mas para somarem, para se complementarem, para que seja potencializado, para que as pessoas sejam
enxergadas como um todo, como um ser integral. Porque hoje a psiquiatria, a psicologia é como se fosse uma mesa sem um pé, sem um caos, né? Muitas vezes os remédios não fazem efeito, né? O que explica uma pessoa do nada, sem motivo algum, sentir um medo de morrer iminente? Porque uma coisa é você ter uma crise de ansiedade, você ter sudorese, você sentir, né, isso no seu corpo organicamente. Crises de ansiedade são diferentes de transtornos de pânico. Então, do nada, a pessoa está achando que está morrendo. O que está acontecendo? Né? Então, permeia muito por aí. As pessoas que possuem bipolaridade, por que elas apresentam essas características? O que leva, né, a os transtornos mentais surgirem na vida das pessoas, mas quais são as verdadeiras causas? Isso é muito importante para a gente poder levantar e discutir. E o ponto da questão das vidas passadas, a vida atual também, eu vejo como algo importante, porque às vezes até essa questão, houve uma crise sem nenhum gatilho aparente, não teve uma situação traumática, a pessoa está lá sentada na varanda e do nada tem uma sensação horripilante, e aquela sensação horripilante, sim, vai promover outras, porque ela vai ter medo de ter aquela de novo. Então acho que ali foi instalado algo. E o fato também de muitas vezes dizerem o seguinte, que esses transtornos podem ser de origem genética. E muitas vezes você vê que em uma família apenas uma pessoa apresentou aquilo, uma pessoa de forma isolada. Em outras famílias você também vê que outras pessoas apresentam, Isso é explicado pelo espiritismo. mas aí é ligação espiritual, né? É Questões de porque vidas passadas. o pai tem aquele gene, mas aquele gene não foi ativado. Porque no perispírito da pessoa, a pessoa já reencarna com um desequilíbrio consciencial. Né? O que é um desequilíbrio consciencial? São as culpas de vidas passadas, pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, né? Situações fóbicas, catastróficas, um mundo altamente hostil, você vem com um desequilíbrio consciencial e aquilo vem latente. Aí aquela pessoa tem um gene, aquele gene pode ser ativado ou não. Se você não tiver esse desequilíbrio consciencial significativo, talvez você não ative, devido às circunstâncias da vida, devido à tua estrutura familiar, né? Aí entra a parte biopsicossocial, que é extremamente importante a gente também trazer, né? Quanto mais você vive num ambiente de pertencimento, de amor, de acolhimento, mais você se sente seguro e menos culpado, porque tudo isso é fruto de culpa, né? E muitas vezes, pensa só, às vezes eu estou com os pacientes, sou psicólogo, estou com o paciente, eu já pergunto para ele, tem alguém na sua família que você não gosta? Que você tem uma antipatia natural? Ah, tem. Por quê? Nós temos o esquecimento do passado, mas esquecimento é uma coisa. Outra coisa é você sentir. Você sabe que aquela pessoa é ela. Você sente o magnetismo dela, a presença dela, né? Isso acontece muito. Muitos planejamentos reencarnatórios, o bebê tenta se aproximar e o pai chega na Terra e fala, opa, não quero. Aí tenta, né, casa, tenta fazer filho, não consegue, por quê? Porque no pensamento dele, ele já sabe que aquele processo é muito difícil, é muito complicado. Então, muitas vezes aqui na Terra, a gente pode descumprir os compromissos que nós planejamos no mundo espiritual. E a culpa um dos grandes fatores, porque a gente está sempre se culpando de tudo. É um mundo que vive em culpa, né? Por conta da dualidade das coisas, do certo e do errado, do céu e do inferno. Né? Se a gente for trazer para a parte da espiritualidade, agora é nosso lar e umbral. Né? Quer dizer,
Mudou o uniforme religioso, mas não mudou o ser que habita o corpo, né? Eu tive uma paciente, Fael, que foi muito interessante. Ela mandou uma mensagem para mim: vou te denunciar para o CRP. Você está mentindo para mim, você está tendo uma conduta muito tendenciosa, está tendo uma conduta muito infeliz, está mentindo para mim dentro do processo, eu vou te denunciar. Eu falei: olha só, não me denuncia não, espera a sessão começar no dia seguinte, vamos conversar sobre isso para entender. Aí chegou na hora da sessão, ela começou a se explicar. Ela começou a dizer que em nenhum momento eu a julgava. Aí deu aquele estalo em mim, eu falei: mas como é que eu vou te julgar se você já faz isso para mim? Se você já se crucifica numa parede todos os dias, se você já se autoflagela, se você se autopune, se limitando os seus potenciais emocionais o tempo inteiro, são culpas do passado. E quando você encontra, às vezes, dentro da própria família, uma pessoa, é preciso que seja feito aquele perdão, né? Porque para que mas o perdão não é o perdão de esquecer, ninguém esquece nada, né? Não esquece, não confia de novo, não é obrigado a conviver. É mais quando você tem algo de vidas passadas com outra pessoa ou desta vida, você é como um armário que está desarrumado. É você ajeitar a pessoa melhor dentro de você. E você permitir que a outra pessoa seja o que ela é, que é o mais difícil, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande ao controle. E tem a boa e a má notícia. Qual que tu quer? Bom, vamos começar com a ruim para depois terminar com a boa, né? É a mesma. A gente não muda ninguém. Então, assim, o esforço que a gente empreende para mudar os outros, a gente poderia estar... eu quero que o outro mude para que eu perdoe, né? Eu quero que o outro faça determinado comportamento, eu quero que o outro tenha determinada atitude. Então, a dificuldade de perdoar, né? De querer modificar o outro, machuca, continua machucando. A pessoa tem que se refazer, tem que se reorganizar, tem que amainar, né? Tem casos muito complicados, né? Estupros, casos, agressões físicas, psicológicas. Quem sou eu para julgar, né? O perdão é um processo de amadurecimento. Por isso que a gente chama de transtornos mentais e remédios espirituais. Porque você vem numa... Essa culpa pode eclodir em um transtorno mental. E um sofrimento emocional do dia a dia, que uma pessoa pode ter, é uma coisa. E o transtorno diagnosticado, eu pergunto isso pelo seguinte, porque tem transtornos que eles são puramente diagnosticados pela repetição comportamental, Sim. né? E aí é aquela coisa, observação. Observação. O médium também é observação, não é? Observação. Então, qual é a barreira que limita ambas possibilidades? Quando você é psicólogo e a pessoa te busca porque você é espírita, o set terapêutico é sigiloso. Então ali a gente pode falar o que a gente quiser. Às vezes muitas pessoas procuram porque são católicas, mas o remédio não faz mais efeito, ou porque o filho já foi internado 3, 4 vezes, não consegue falar, a boca está sempre babando, está em dificuldade. Então, quando a pessoa procura a gente no intuito, eu não posso propor, peraí, essa aqui é a terapêutica espírita, não é terapia. Aí o CRP vem e me caça. Mas quando a pessoa me procura com o desejo de falar de vidas passadas, das suas experiências espirituais, tudo fica mais fácil para que a gente consiga delinear o processo. Então você faz uma anamnese ali da pessoa, né? Faz sessões terapêuticas, como uma sessão de terapia, uma sessão psicológica, e dentro daquela anamnese você começa a perceber que, por exemplo, a pessoa se anula muito.
dependência emocional, baixa autoestima, pode gerar o quê? Borderline, insegurança de outras vidas, talvez em outras vidas, talvez não, né? Em outras vidas você pode ter perdido alguém, e esse processo de perda, você traz tendências comportamentais de vidas passadas, e esse processo de perda está vivo dentro de nós. Então a pessoa acaba gerando o processo de dependência do outro, porque ela tem medo de perder a pessoa. Então ela perde a sua identidade, né? A pessoa que tem borderline, estou dando um exemplo, transtorno de personalidade borderline. Ela perde a sua identidade para se doar completamente a outra com medo de ser abandonada. Mais uma vez, ser abandonada. Tem vários casos, tem um caso muito interessante de uma pessoa que fez 3 regressões espirituais e ela foi abandonada nas 3. E por isso hoje ela apresenta traços de dependência emocional. São causas, são raízes. Por isso que eu falo, não dá para mudar em 1 mês, 2 meses, determinados condicionamentos que são que advêm de séculos, né? Séculos de condicionamentos emocionais. Então você tem um rompimento e uma dependência emocional. Aí a pessoa dependente emocional, quando ela não tem aquela pessoa, quando ela se sente abandonada, ela agride, ela fala, ela se manifesta, ela começa a ter raiva de si mesma, porque ela acha que ela é culpada de ter sido abandonada, então ela se mutila. Então você começa a gerar até um próprio ódio de si mesmo, né? Você começa a gerar, de fato, uma raiva de si mesmo. Não gosto de mim, né? Eu me olho no espelho e não gosto de mim. No meu caso, eu não me acho muito bonito, então também não gosto. Mas aí é uma questão, né, que tem De um estética. certo equilíbrio, um certo senso de humor, né? Mas o duro é quando as pessoas perdem o controle, né? Por exemplo, até o lance do bipolar, né? Que é algo que eu tive experiência na vida com um Sim. familiar. Para que o bipolar pudesse dosar o lítio, ele precisava consumir o lítio. Ou Sim. seja, não se tinha como ter um exame muito específico dizendo, olha, essa pessoa é bipolar porque a ciência diz que fatores X, Y, Z ocorrem. A mudança de humor, a mudança até de percepção das coisas, ela vinha num aspecto comportamental. Por que eu estou falando isso? Porque eu também fui estudar a respeito de relações simbióticas e obsessores espirituais, né? Sim. Qual seria, de fato, essa interferência espiritual, essa simbiose que faz a pessoa mudar totalmente de uma essência que alguns conhecem para outra completamente diferente? O que acontece, Fael? Muitas vezes na bipolaridade, em específico, é um transtorno, né, que é mais grave, porque quando a pessoa descobre mais cedo, tudo bem, você consegue com a meditação, com a medicação. Hoje nós temos exames que a gente consegue definir. Os psiquiatras, né? Eu gosto de trabalhar muito com os psiquiatras, porque se o psiquiatra está vendo o sintoma lá, eu estou tratando aqui na terapia o sintoma também. E a gente está trabalhando junto. Olha, tô achando que o paciente está melhor, diminui o remédio aí. Então a gente vai fazendo essa troca. Se não tem essa troca, o processo fica desconectado. Por isso que o biológico também é importante dentro desse processo. Por exemplo, o caso do lítio, né? O lítio hoje você consegue quantificar quanto a pessoa tem de lítio, né? Ao tomar o estabilizador de humor. E o lítio é nada mais, nada menos que o neurotransmissor GABA, né? Que controla. A grande questão da pessoa com bipolaridade é que nós temos. Jung já dizia isso, ele não estava errado. Ânimos e ânimas. Quando ânimos e ânimas está em conflito e a gente começa a reprimir bastante e já tem um desequilíbrio consciencial de culpas de vidas passadas, se você segura muito uma coisa, o que acontece com essa coisa? A pessoa entra no processo de euforia. E o que acontece no caso
de obsessores. Os obsessores, eles não causam a bipolaridade. Eles potencializam o processo. Então, a pessoa já tem uma tendência a desenvolver bipolaridade. O perispírito dela, o DNA, a parte genética, já está latente para que ela venha desenvolver. E o obsessor só faz assim, ó, petelequinho. Ó. Ele amplifica, né? Amplifica o processo e coloca a pessoa no estado de euforia. Pode supor que também o obsessor traga processos de vícios que mexam com a parte cerebral da pessoa. Então, assim, não foi o obsessor em si que causou, vício. né? Mas ele foi lá e fez desencadear um problema nos neurotransmissores, no cérebro da pessoa. Isso, porque a gente não tem ideia de como eles estão preparados no mundo espiritual para nos induzir à morte, para nos induzir à loucura, para nos induzir ao suicídio, para nos induzir ao aborto. Semana retrasada, eu tenho até medo de falar isso, apareceu numa mesa mediúnica que a gente trabalha, um espírito altamente inteligente, o que chamamos cientista das trevas. Ele se denomina assim. Ele é chefe de uma grande legião. Nas obras de André Luiz Chico Xavier, você tem o Gregório, né? Que também é chefe de uma grande legião de espíritos perversos. Gente, isso existe, não é conto da carochinha. Só que esse espírito, ele tinha 6 mãos em cada braço. Ele ia manipulando os algoritmos das redes sociais para pessoas que já tinham a tendência, tem a tendência suicida, ele vai mexendo nos algoritmos para induzir a pessoa a ver algo que baixe a frequência dela, aí sim os obsessores vão lá, fisgam a presa e conseguem induzi-la a processo de suicídio. O algoritmo, cara, isso daí, eu ouvi alguém falando sobre isso, cara. Isso é loucura. Sobre inteligência artificial também. Inteligência artificial, eu nunca vi, mas eu vi esse processo, né? De espíritos, eles têm uma... Por exemplo, a gente está aqui com tecnologia, a gente está falando ao vivo para um monte de pessoas. E o Chico, quando escreve Nosso Lar, ele fala da tela de plasma, ele fala do celular, ele fala de tudo aquilo. Só que lá hoje, nós que somos, em algum momento, clarividentes, por exemplo, quando eu chego numa sala de cirurgia espiritual, tá lá os aparelhos, cara. Aí eu estou vendo o médico assim, espiritual, né? Manuseando o que ele está fazendo. Ele está colocando ectoplasma, ele tem um aparelho laser quando a pessoa tem um problema vocal. Então, tem aparelhos espirituais. Só que tem pessoas que usam para o bem e pessoas que usam para o mal. Então, é muito perigoso. Porque a pessoa vai ser internada com processo de euforia e lá tem obsessores muito mais perversos. Porque se compadecem do sofrimento do outro. Eles querem sofrer porque eles também sofrem. Às vezes não é nada pessoal. Eles estão vendo a pessoa ali, como eles estão em alto sofrimento, porque a mente deles, né, a culpa, a consciência atribulada, né, dos erros, dos equívocos, eles começam a fazer com que a pessoa diminua a sinapse, a força da sinapse, né? Eles conseguem diminuir a recaptação da serotonina, que favorece o bem-estar. No caso da bipolaridade, eles diminuem a recaptação do GABA, porque o GABA serve para o estabilizador de humor, né? A pessoa que medita gera esse neurotransmissor chamado GABA. Então, olha só quantas pessoas nós poderíamos estar ajudando. Tem casos de bipolaridade, por exemplo, que a gente trouxe para a nossa casa espírita. A pessoa era bipolar e ela chegou lá com muita falta de ar. Muita falta de ar. E ela estava com medo dela estar no processo eufórico, né? Aí eu falei, não leva. Eles eram espíritas, né? Amanhã a gente tem um centro espírita, vamos ver o que está acontecendo. Quando eles chegaram, né? Ela era minha paciente, eu já sabia que o pai dela havia desencarnado de afogamento. Afogamento significa o quê? Perder o ar.
quando ela se aproxima da sala de desobsessão, ela fica cada vez mais eufórica e perdendo o ar. Quando nós entramos na sala de desobsessão, foi permitida a entrada dela, porque os espíritos sabem o que fazem, em alguns casos. Quem deu passividade foi o pai. O pai dela apareceu. Minha filha, me desculpe. Aí foi emocionante, né? Pedindo perdão, porque ele bebia muito, era alcoólatra, e foi nessa que ele afogou, né? Então, quando aquele processo, ela perdoou, se abraçaram, foi extremamente emocionante, né? Mas quando acaba o processo, ela toma alguns passes, passa na cirurgia espiritual para tirar alguns miasmas deletérios daquela ação fluídica, né? Que o energética, fluídica, eletromagnética, que o obsessor faz, para fazer um pouco daquela drenagem, né? No perispírito, e a pessoa continuar ter uma vida mais tranquila. Nunca mais ela teve falta de ar. Limpou tudo. Limpou tudo. E tomou remédio com regularidade, né? Que é um estabilizador de humor. Uma pessoa nova, faz atividade física, começou a se alimentar bem, porque grande parte dos nossos neurotransmissores ficam na microbiota intestinal, que é aqui embaixo, né? Inclusive nas cirurgias espirituais, eles mexem muito mais aqui do que na cabeça. Nós temos 90% de serotonina na microbiota intestinal, dos nossos micro-organismos. Nós somos só 10% de células e 90% de micro-organismos. Então, a questão da alimentação de uma pessoa, por exemplo, que está um pouco mais regulada, também pode influenciar nessa não influência, vamos dizer, energética, que a pessoa fica menos vulnerável energeticamente para alguma ação. E até você falou sobre a questão dos obsessores, né? Sim. Até a questão também da cirurgia espiritual, que é uma área de atuação tua, que é assim, uma pessoa que está à mercê de um ataque espiritual, é muito falado de implantes e tudo mais, que são colocados e que chips, controla a distância e tudo mais. Controlam. E existe uma dificuldade, muitas vezes, em procedimentos convencionais, rapidamente, de ser eliminado isso. Qual é a complexidade para um caso de transtorno mental nessa questão dos tipos? Porque às vezes o transtorno ele vai num órgão específico, mas e quando é mental? A complexidade é maior? A complexidade é muito maior. Então, se você vai no centro espírita só tomar um passe, eu já vi várias vezes, a pessoa está ali tomando passe, a obsessora está dando um tchauzinho para você. Minha vontade de pegar ele e jogar na mesa mediúnica, porque ele está controlando a distância. Tipo, né? Ele está fora, mas tem algo que o liga ali. Tem algo que o liga. Rápido, quando você toma um passe, que é um influxo eletromagnético, ele se desprende. Mas o que mantém a pessoa, aquele estado vibratório, volta ao normal, ele já cola de novo. Até porque a gente teve uma paciente recentemente que eles colocaram um modelo ectoplasmático no lobo do córtex pré-frontal na testa. Então ela perdeu a capacidade de raciocínio, presente, passado, futuro. Ela não conseguia raciocinar, ela sentia muita dor. Muita dor. Porque a gente sente exatamente como no caso da pessoa que não conseguia respirar, a gente sente em tempo real o que a pessoa está sentindo, o que o espírito está sentindo. Né? Então isso é muito interessante. Uma vez eu fui participar de uma palestra numa casa espírita, aí falaram, gente, o mentor da casa falou, hoje vai ter uma cura aqui. Eu falei, ixi, rapaz, que negócio de cura, meu Deus do céu, quem vai curar? Aí tinha uma moça, né, que estava com problema na coluna, né, e ela também estava com problemas na visão. Aí eu falei, será que é ela? Sei lá. Aí no final bateu um insight, né, eu fui lá, chamei o grupo da casa, podemos ir lá na sessão mediúnica? Ah, mas hoje não é dia, por favor. Chamei algumas pessoas, elas se concentraram, fizemos uma prece. Ela estava com dor na coluna há 10 anos. Quando o médium deu passividade, o espírito estava encurvado. Encurvado. A mesma posição que ela estava, a médium que recebeu, incorporou, deu passividade,
seja lá o nome que for, teve a mesma sensação de ficar assim. Quando aconteceu aquilo, a dor acabou. Aí os espíritos falaram, não acabou por aqui não. Vamos fazer outra prece. Agora vamos começar a mexer nos olhos dela. E ela tinha uma dificuldade visual bastante grande, ela só enxergava 30%. E em determinado momento em que os espíritos estavam fazendo as incisões no perispírito, os olhos dela começavam a chorar, porque ela não sabia de forma consciente o que estava acontecendo. A gente só sabe que no dia seguinte ela estava enxergando tudo, normalmente, e sem nenhuma dor na coluna. Então, muitas vezes, como é que você vai fazer para, dentro nada contra a medicina convencional, é importante, mas às vezes os remédios não fazem mais efeito. Então, como é que aquela pessoa vai se livrar daquela dor de coluna? Como é que ela vai sair de um processo depressivo? Quantos casos de pessoas até à distância, né? A gente faz menos, a gente prefere que a pessoa vá na casa espírita, porque muita gente manda mensagem, não tem como absorver tudo, então a gente chama para a casa espírita para que ela passe pelo procedimento, né? Então, pessoas altamente deprimidas, claro, tristezas, frustrações que foram potencializadas por essas entidades que se tornaram em processos depressivos. Aí você conversa, dialoga com os espíritos, encaminha para hospitais do plano astral, medica e trata as causas que adoeceram ela no âmbito emocional. Isso é perspectiva biopsicossocial espiritual. Espiritismo, não é nem espiritualidade, é desobsessão, né? Fazendo efeito na vida das pessoas. Então, Bezerra de Menezes, ele escreve um livro muito interessante, que é Loucura sob o Novo Prisma, que ele diz, se a desobsessão fosse parte da medicina psiquiátrica, psicológica, que a gente está falando de psicologia espiritual do futuro, 70% dos hospícios estavam fechados. Porque nós teríamos equipes dentro desses, para atender essas pessoas no campo da desobsessão, né? E hoje ocorre uma grande dificuldade, porque você não sabe se a pessoa tem, se não tem. Mas dá para perceber na sutileza. Quem é médio percebe mais facilmente, né? Mas também no exagero da dor. Você fala, poxa, não faz tanto sentido para essa depressão estar tão incrustada na pessoa, né? Pô, tem alguma coisa aqui, vamos ver. Aí a gente vê, e de fato, de 100 pessoas, hoje já, sei lá, já acompanhei umas 200, mas de 100 pessoas que eu procurei, o Espírito Hamed pediu para eu acompanhar casos de obsessão, desobsessão. De 100 pessoas com casos graves psiquiátricos, 97 tinham espíritos vinculados. Entidades encarnadas para prejudicar, intencionalmente ou não intencionalmente, como no caso do pai, né? Ou pessoas que querem usar drogas com alguém que é viciado, né? Porque ela quer sentir, né? Aquela sensação. Nada pessoal, só. Nada pessoal. Mas ela vai naquele cara, ela vai usar droga, ou o cara que está usando álcool, nada contra, mas aí o espírito pode vir e usar, e ali se instalar uma simbiose. O álcool é extremamente depressor, né? Se você bebe o álcool, né? O estresse, você deprime o teu cérebro. Nada contra a pessoa tomar um vinho. Acho que não tem regra, não tem receita de bolo. Mas se você está com transtorno psiquiátrico, tem que parar. Por quê? Grave, né? Por quê? É um elemento depressor do teu cérebro. Facilitador de picos de euforia ou então de depressão no posterior, né? Exatamente. E o fato da ligação espiritual, isso é muito sério, porque na adolescência a gente sabe que muitas pessoas, né, no seu caso também, vai aflorando sentimentos, você vai experimentando bebida, vai pra balada, tem toda aquela coisa. E eu comecei na adolescência a ter projeção astral.
ia pra balada, tinha bebida, certo? O que acontecia? Uma vez eu projetei, escutei me chamando lá. O cara que tava lá se aproveitando das energias, puxando a energia das pessoas, ele se vincula a você. Ele quer Sim, puxar a tua energia. quer puxar. E sem Depois, querer ele tá depois te disso foi, vampirizando. ó, tem uma gata aí, ó, a nossa gata aí, ó, Da Neve. outra vez ela estava aqui Ela tava também, aqui com o também, né? Samuel. É um equilibrador de energias É, natural, né? e onde ela toca é onde precisa ser cuidado. Então é muito sério isso. E a tríade que você menciona, aspectos psicológicos, medicina e espiritualidade, eu vejo que nessa tríade muitas pessoas tiram justamente da espiritualidade. Ficam só nos outros dois. Por puro desconhecimento, né? E também a gente precisa mais. A gente não precisa só relatar casos, a gente precisa de pesquisas que comprovem a ação de espíritos desmaterializados, desencarnados, que possam fazer esse efeito. Por exemplo, você pega 10 pessoas com transtorno psiquiátrico grave, passa por processos de obsessão. Durante 6 meses, acompanhando todas as variáveis. E vamos esperar para ver o que acontece. Tomando a medicação, né? Fazendo o tratamento psicoterápico e junto disso. É impressionante. Quando a gente visitou uma vez um hospital lá em São José do Rio Preto, depois das cirurgias espirituais que foram realizadas, a medicação foi reduzida em 70% de uma forma geral, não sei em cada paciente, subjetivamente, de uma forma mais subjetiva, mas macro, no campo macro, você teve uma redução de 70% das medicações. Eu já vi isso, isso daí é uma coisa que eu já presenciei. Claro, isso é a minha vida, espiritualidade, mas tinham pessoas céticas também acompanhando o caso, não familiares, mas por perto. Sabe que a esquizofrenia é um negócio Delicado. bem delicado, complicado, né? E a pessoa sofria disso. Ela, de fato, não reduziu completamente o remédio, mas houve uma redução drástica dos efeitos daquilo na vida dela e do remédio. E eu não sei nem se depois teve alguma eliminação, mas de fato a esquizofrenia é um negócio que é grave, cara. E a gente vê que existem relatos que são muito parecidos com clarividência, com a mediunidade, Pensamentos intrusos, pensamentos intrusos, né? que são, na verdade, são os obsessores, né? Já contei alguns podcasts, acho que vale a pena contar aqui. Não sei se você já ouviu. Havia um rapaz que estava com a mãe no shopping, em São Paulo, não sei qual shopping, mas ele deu passividade e incorporou um espírito. Aí o espírito falou assim: vamos na livraria? Vamos na livraria, tá bom. Mas com quem que eu tô falando? Não sei o que. Começou a conversar com um espírito incorporado no filho. Levou para a livraria. Aí o espírito pegou assim, este livro aqui. Pá. Liga para esse cara. Porque ela não tem esquizofrenia, ela é uma médium ostensiva. Ela não está ouvindo vozes, ela é médium. Esse livro específico? O espírito pegou e disse: procure. Então vamos mostrar esse livro aqui. Não é merchandising, não. Não, aproveitando aqui, ó, Aconteceu. que inclusive é meu esse livro agora, e eu vou ler porque é muito interessante. Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, tem o volume 1 e tem o volume 2. Esse livro aqui é psicografado, inclusive. Isso, os dois são psicografados pelo espírito Não, Hamed. fala um pouco sobre ele, tem mais um livro aqui, mas já que a gente entrou nesse viés... Fechando a história, ela me ligou. A gente tem uma casa aqui em São Paulo, que inclusive eu vou para lá daqui a pouco, que eles fazem um trabalho de desobsessão incrível, incrível, trabalho devotado, mediunidade com Jesus, uma coisa muito devotada. E ela começou a passar por esse processo de desobsessão. Cara, haviam muitos espíritos. Haviam muitos espíritos perseguidores. Haviam muitos. Então, foi um processo que durou 6 meses.
E na terapia, eu tentando trabalhar o quê? O perdão de si mesmo. Porque em outras encarnações ela havia, né, perturbado aquelas pessoas por algum motivo. Então ela tem que se perdoar, né? Porque às vezes você até consegue perdoar o outro, mas talvez o mais difícil é a gente se perdoar quando a gente comete um equívoco. Então, a gente fez o trabalho de auto-perdão, de autocompaixão, de autoestima, para ela voltar a ter confiança na vida, nas coisas. A Casa Espírita fez o tratamento espiritual, deu 3 meses. Ela não via, nem ouvia, e a espiritualidade amiga conseguiu bloquear por um tempo a mediunidade dela para que ela não entrasse num processo de novo de transtorno mental. Havia um chip na testa dela, esse chip, pela cirurgia espiritual do Dr. Fritz, que atua por esse nosso amigo aqui em São Paulo, removeu, não foi apenas em uma, porque são tecnologias, são artefatos ectoplasmáticos de alta complexidade, de alta tecnologia. Você não tira assim. Então você teve a cirurgia espiritual, depois de um tempo conseguiu, né, fazer a retirada, né? É como se fosse um médico que precisa pegar um tumor, mas tem que tomar cuidado para não pegar uma veia, uma artéria, né? Tem que pensar e tirar. Então foi muito interessante. Hoje ela está bem, cara. Já faz faculdade, ela entrou no curso que ela gosta, está trabalhando autoamor, faz atividade física, descobriu que ela tem bipolaridade, ela não tem esquizofrenia. Olha só. Aí ela toma estabilizador de humor, regula, né, o lítio. Então, assim, e ela se apaixonou por Jesus, né? Porque Jesus é algo que mexe com a gente. Então, sim, ela busca hoje, pelo autoconhecimento, manter todo o trabalho espiritual que foi feito. Então, é muito bonito, cara. Você imagina se nós tratássemos todas as pessoas dessa forma? Ia ser, eu acho que ia ser um passo que a gente não chegou ainda, né? Seria o próximo passo para uma evolução em massa, né? Porque você falou sobre isso, eu estudei um tempo para entender essa questão dos transtornos mentais, a relação dos implantes, né? Sim. E realmente eu vi que tem implantes que são muito arraigados até no campo energético do cérebro da pessoa, cara. Tipo uma aranha. É uma aranha cheia de teias. Então eles precisam tirando devagarinho, né? São filoenergias, né? Bem sutis, que eles precisam ir aos pouquinhos, né? Senão você acaba desencarnando a pessoa. Tem que ter um cuidado muito grande. A coisa é bastante séria, né? A simbiose com o espírito obsessor perverso é tão grande que você tem que saber dialogar com ele. E mesmo que você tenha encaminhado, está lá o implante. Né? As pessoas falam, mas isso não tem Kardec, isso não tem nas obras de André Luiz, mas tem nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, feitas por Divaldo Franco. Ele relata a presença de chips, né, implantes em determinadas regiões do cérebro para deixar a pessoa descontrolada no campo dos transtornos mentais. Como é que você lida com isso? É um negócio bem complexo, então, né? O que você está falando é o que eu vi, é o que você viu, é o que o Divaldo escreveu. Se você leu o livro Tormentos de Obsessão, foi o primeiro livro que o Divaldo escreveu com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Está lá ele falando sobre implantes espirituais, chips, tecnologias que lá em cima a gente não faz nem ideia que funciona aqui embaixo. Eles controlam, né? Manejam a pessoa, então ela fica uma subjugação completa. E a Joana de Ângeles também trouxe uma contribuição através do Divaldo para esses aspectos psicológicos, né? Que é uma, assim, versatilidade, né? A gente também vai observando que a humanidade vai ganhando novas possibilidades a cada ano que passa. Mas o fato é que você falou um negócio no começo e que eu já vi algumas matérias, houve um levantamento breve agora nesses tempos sobre provar a mediunidade. Sim. Até saiu uma matéria, Professor Alexandre, nosso irmão. A prova, né?
Mas, de fato, concluir isso é algo que parece que tem alguns obstáculos. O que você acha que está faltando para, de fato, a gente ter essa comprovação assim datada e catalogada e com algum ensaio, com uma ampla divulgação, tanto da mediunidade quanto da reencarnação? Eu acredito muito que o Dr. Alexander Moreira ele vai ser uma das pessoas pioneiras. Já está sendo, né? Ele estuda isso há mais de 30 anos. Inclusive, as primeiras coisas... O que ele estudou na tese de doutorado dele foram as cirurgias espirituais, né? Com os exames. Aí, muito tempo depois, ele veio ver o nosso livro, eu apresentei o livro para ele, e ele viu lá os exames antes e depois. E o engraçado é que Allan Kardec ele diz na obra Gênese que os últimos refúgios do espiritismo, ou seja, o espiritismo está escondido, está sob os escombros, está escondido, serão nos estudos de espiritualidade. Está lá, é uma linha. O que hoje está? Hoje já existe pelo CRM aprovado em nível nacional cadeiras de espiritualidade no CRM. Ou seja, estamos avançando no sentido daquilo que Kardec falou lá atrás. O refúgio, o último refúgio. Porque vai chegar um ponto que, fez prece, fez oração, melhorou um pouquinho, tá? Mas ainda, que ponte é essa? Que falta chegar, né? E o professor Alexander Moreira hoje, junto com médios, né, que trabalham com a mediunidade curadora, é um grupo, ele está coletando exames, né, de pessoas que foram, que um tumor desapareceu, né, foi desmaterializado pela espiritualidade, trazendo antes e depois. A gente tem um caso muito interessante de uma senhora que teve a retina dela colada. Nós temos um nervo óptico ressignificado, alguém que voltou a andar. Se quer dizer, e ele vai publicar, porque ele é o cientista, ele tem a metodologia dele de fazer, mas ele vai começar a dizer, está acontecendo alguma coisa aqui. Temos que olhar. Né? O Dr. Jeffrey, uma vez, ele estuda remissão radical. Remissão radical, né? Que é desaparecer uma doença. Porque os médicos pouco dizem que as doenças desaparecem, né? Isso é muito pouco falado. Mas ele chegou numa palestra e ele perguntou para todo mundo: quem aqui, em algum momento da vida, teve algum caso que um câncer desapareceu do nada? Todo mundo levantou a mão. Falei, mas por que vocês não catalogaram isso? Por que não está no prontuário? Que não houve cirurgia nenhuma? Porque a pessoa é levada do hospital a hospitais espirituais e ali sem a presença do médium, né? É tratada ali no campo perispiritual, volta, e aquela revitalização do perispírito é expressada no corpo físico. Então, isso é muito interessante. No caso de obsessões graves, a gente vê circuitos neurais danificados. Esse brain rot, né, que fala aí, cérebro rachado, cérebro ruim, enfim, não existe, né? Mas alguns obsessores, e Bezerra de Menezes aconteceu isso com o filho dele. Ele teve um processo de obsessão que parte do cérebro dele foi danificado e após o processo de desobsessão, o filho dele morreu. Foi a partir daí que ele começa a estudar a desobsessão e começa a partilhar com as pessoas esse processo dentro do campo da medicina para todo mundo. Ou seja, está andando, está acontecendo, só que a gente precisa de mais pressa. Os espíritos amigos dizem que em pouco tempo vai ser desproporcional o número de pessoas com transtornos psíquicos. Por quê? Pensa só. Nós tínhamos 50% de pessoas com sobrepeso e obesidade. Daqui a 10 anos são 70%. Então a microbiota dela vai estar danificada. Então ela vai estar com a baixa serotonina, baixa dopamina, vai estar com sensações de TDAH,
porque a microbiota, você tem 50% de dopamina nessa microbiota intestinal que passa pelo nervo vago e chega no cérebro. Se você... O estilo... E é enganador, né? Porque a gente olha o Instagram, todo mundo andando de bike, né? Umas coisas... Fotografa só o prato bonitinho. O prato de salada, eu não consigo entender, porque as estatísticas estão mostrando que as pessoas só engordam, né? Eu não posso falar muito, porque eu tenho compulsão alimentar, que também é uma questão do TDAH, que eu tenho TDAH, sou psicólogo, tenho TDAH, mas... E 30% das pessoas com TDAH, com um transtorno de compulsividade, tem TDAH, por causa do nosso sistema de recompensa, né? Eu te entendo. Você me entende, né? Então, às vezes, você abre um biscoito, não é só um, tem que ser tudo. Tem que ver o fim, né? Tem que ver o fim, não é? É tudo, né? É exagerado, né? Tudo ou nunca mais. E aí, até o lance do TDAH, eu acho que isso aqui é um universo. Se a gente for falar sobre o TDAH, inclusive ele tem um livro que chama Geração TDAH, também, ó, ele trouxe de presente, depois ele vai fazer uma dedicatória para você que quer entender mais sobre esse assunto. Geração TDAH, como administrar o TDAH e melhorar a saúde mental. A gente está falando sobre tudo isso, então, segundo o que você está falando, e eu também vejo isso, até antes da gente estar no TDAH, falta pouco para haver uma comprovação de tudo isso. E eu vejo que o observador barra o resultado é o que move a ciência. É o cientista. É o Não vai ser o cientista, religioso. né? O Emmanuel coloca no livro Mecanismos na Mediunidade que está lá escrito: os cientistas, sem o saber, vão descobrir as fronteiras do mundo material com o mundo espiritual. Sem o saber. O cara vai estar ali, é igual ao Einstein. Descobriu a teoria da relatividade. Ele está procurando uma coisa, às vezes ele acha outra. A física quântica, né? A gente não sabe o que a pessoa está estudando, ela pode chegar. Né? Hoje já tem transcomunicações, aparelhos mais sofisticados, né? Mas está muito perto, sim, porque a humanidade vai sofrer um grande abalo emocional. Né? Então é importante que o espiritismo ele seja descoberto e já tem espíritos evoluídos, né, no campo da ciência para que isso aconteça. E o ponto também, os 500 médiums espalhados pelo Brasil têm a mesma percepção, têm uma projeção astral, voltam para o corpo e descrevem uma situação. Uhum. Em 500 lugares diferentes, os 500 estão viajando, os 500 estão com algum transtorno forte, ou os 500 estão em conexão com algo que realmente está acontecendo. Isso que é o grande X da questão. O que realmente está acontecendo. Até o Valdo Vieira, vi o livro dele ali e lembrei. Valdo Vieira. Ele dizia o seguinte: para você provar a projeção astral não é difícil. Você vai fazer um estudo com um projetor numa câmara, onde você vai colocar dentro de um lugar selado, Sim. Um elemento, o projetor vai sair, como ele projeta, ele vai entrar na câmara que está blindada, vai ver o código que somente pessoas autorizadas vão saber, vai trazer o código e está feito o experimento. Querem fazer? Ninguém quis fazer. Exatamente. Precisa querer, né? Então é um negócio que é complexo, né? Tem que desafiar, tem que pesquisar, tem que fazer. Né? O Valdo Vieira acabou que ele se desviou um pouco da tarefa dele, né? Que era trazer isso aí, ó. Você vê o livro Evolução em Dois Mundos, ele fala de zonas de remorso, causando transtornos mentais. Olha, o Valdo Vieira fez muita falta ao Chico. Porque o Valdo Vieira era médico, uma pessoa altamente inteligente. Quando eles escreveram o livro Evolução em Dois Mundos, eles escreviam à distância. O Chico escrevia os capítulos ímpares e ele os pares, cara. E tava batendo tudo. Depois juntava, o Vivaldo juntava. Pode isso aqui. O Kardec mesmo, ele não tirava a prova. O Kardec era um cara científico. Total, sim. Total. Ele precisava tirar a prova, ele não ia falar com um monte de médium diferente. Por isso que as pessoas hoje, elas têm um discernimento errado. Por quê? Kardec, ele descobre o espiritismo para tentar desmascarar as mesas girantes.
Aí, quando ele não consegue desmascarar, ele viu que a mesa dava. Fala A, dá um toque. A, B, C. Aí depois ele vai melhorando, depois chega na psicografia, né? Coloca. Tem todo um processo, né, de amadurecimento do estudo do Kardec. Mas Bezerra de Menezes foi curado por um refluxo intestinal que ele tinha desde criança por um remédio homeopático. Hoje já tem comprovações, né, de estudos, inclusive eu tive com um amigo no Mednesp, né, que é a Associação Médico Espírita, que a homeopatia ela tem a mesma força de um impulso eletromagnético, como se você estivesse fazendo uma cirurgia espiritual na pessoa, e a homeopatia alcança as camadas mais sutis do perispírito. Então, facilita o processo também de auxílio, né, da doença mental, né, da saúde mental. Então, tem muita coisa, tem um mundo muito, muito amplo para a gente estudar, né, para a gente se debruçar, para que a gente consiga chegar nas respostas, né, que a gente tanto busca, né, porque eu fico, quando eu tenho um paciente com 40 anos, que poderia ter sido tratado com desobsessão aos 19, ele teve uma psicose, aí acharam que a esquizofrenia, deram um remédio errado para ele. Cara, eu fico triste, me dói, machuca. Porque se a gente tivesse isso catalogado, especificado, né, pesquisado, muito bem aprofundado, essa pessoa não estaria passando o que ela está passando hoje. Porque aí envolvem dogmas, né? Porque muitas vezes o que eu vejo, existe alguém sempre na vida de uma pessoa que tem um transtorno, uma pessoa que está desequilibrada espiritualmente, há sempre uma luz no fim do túnel, porque sempre encontra alguma pessoa que entende aquilo e fala, opa, peraí, eu sei o que está acontecendo, posso ajudar? Se houver a abertura da família, quem está ao redor, fala, não, vamos ajudar essa pessoa, pode ter progresso, mas às vezes a família enjaula, e aí enjaulou ali, vai ser remédio, vai ser tratamento drástico, e aí é controle, não é melhoria, né? E, por exemplo, hoje, espiritualmente falando, a gente já tem algumas informações, inclusive das equipes de Eurípides Barçanufo, que é lá de Sacramento, que quando você aceita o transtorno que você tem, quando, por exemplo, tem TDAH, quando eu aceito esse transtorno, os receptores se abrem para facilitar a troca eletromagnética entre os neurônios, facilitando a sinapse. Quando você admite que tem um transtorno, você facilita a ação do remédio. Porque quando você não admite um transtorno, você está lutando contra si. Então a família não quer admitir que a criança tem TOD, a família não quer admitir que a criança tem autismo. Então, por isso, quando eu trato alguém com TDAH, primeiro é a família. Porque a família precisa entender o que acontece com essa pessoa que acha que é preguiçosa, que acha que é burra, porque ela tem uma inércia por uma ausência dopaminérgica, que é um funcionamento cerebral diferente, e ela não consegue levantar para tomar banho. Ela é chamada, ela enrola, fica enrolando. Nossa, que criança preguiçosa. Então ela cresce com a autoestima dela baixa, né? Porque ela é chamada de preguiçosa. A pessoa com TDAH ela tem 3 anos de desenvolvimento cerebral mais lento do que uma pessoa normal. Isso é grave. Porque você está apresentando um conteúdo de 15, 16 anos para alguém com hardware, chamamos o cérebro de hardware, de espírito do software, né? Para um hardware menos desenvolvido. Por isso que muitas vezes, nem sempre, mas em muitos casos, a pessoa não consegue ter boas notas, né? Além da desatenção, além de toda a dificuldade, né, da pessoa com TDAH. Então, como é que eu vou tratar como é que eu vou conversar sobre isso com uma criança de 12 anos? Não dá, entendeu? Eu tenho que conversar com o pai dela, eu tenho que fazer a psicoeducação da família. A família tem que se curar para ajudar aquela pessoa. Quando ela entende que não é uma inércia, que não é uma frescura, que não é uma procrastinação, de fato a pessoa com TDAH tem uma inércia.
né? Porque a dopamina te faz agir. Se você tem baixa dopamina, você não age. Você fica inerte, você não quer, às vezes, fazer as coisas. Por exemplo, não sei você, mas se eu pensar 2, 3 vezes e não ver o podcast, na quarta eu não venho. Não, tem tudo isso, cara, porque é aquela coisa, antigamente era muito apontamento, né? Ah, ele é desligado, como pode ser tão avoado, não sei o quê. Mas eu vejo que o TDAH tem seus pontos positivos também, quando a pessoa se interessa muito por algo. Quando a pessoa gosta do que está fazendo, é positivo, mas se tiver uma quebra ali, a pessoa já se desestrutura, né? Está num raciocínio super interessante, ou você está escrevendo um capítulo do seu livro. Se alguém bater na porta, você já dá uma quebrada, não é? Tem também o lado bom, mas também tem a Exatamente. quebra, né? Por isso que eu só escrevo em lugares fechados ou bibliotecas. Ou no cowork. Na sala, fechada, 8 da noite, sem ninguém do lado. Que aí nada me atrapalha, nada tem aquela quebra. É interessante o que você falou. A gente tem um sistema de recompensa. Então, esse sistema de recompensa, quando você gosta de alguma coisa, você fica focado naquilo. Quando você. E é interessante, porque da mesma maneira que você se interessa, você pode se desinteressar. Isso acontece com relacionamentos também. E eu passei grande parte da minha vida com essa dificuldade. Poxa, me interessei por alguém, me desinteressei, me interessei, me desinteressei. Porque os níveis de dopamina estão abaixo. A gente é um carro que está com a gasolina na reserva. Então é necessária medicação para que a gente possa estabilizar esse processo, né? Aí na terapia, nos processos terapêuticos, a pessoa aprender a lidar com isso, né? Quando é muito jovem, às vezes eu digo muito para os pais: o que você prefere? Eu conheço jovens que tomaram medicações com 13, 14 anos e hoje estão super bem. Por quê? Lá atrás, eles equilibraram a dopamina, a autoestima dela não é baixa, ela tinha ação, ela levantava, ela jogava bola, ela fazia o que todo mundo fazia. Então, ela não se sentia diferente das outras, pelo funcionamento diferente. Claro, vai ser esquecido, enfim. A impulsividade, né? Porque a hiperatividade no futuro se torna uma impulsividade muito grande, né? Para fazer as coisas, a exposição a riscos por conta do sistema de recompensa. Hoje, 50% das pessoas com TDAH de fato diagnosticadas têm algum tipo de relação abusiva com álcool, com drogas, né, com comida, né, com compras. Você vê as bets, né? Você vê, no Reino Unido fizeram uma pesquisa com várias penitenciárias em 2019 e descobriram que 30% das pessoas da penitenciária tinham TDAH. Porque o TDAH, ele não tem noção quando ele está exposto ao risco. Por quê? Falta dopamina. Esse funcionamento cerebral, o senso de recompensa faz você correr atrás de algo, de um prazer, de alguma coisa que você não conseguiu. Você pode ir para a pornografia, você pode jogar, você pode ser viciado, você pode ficar viciado em tela, que aí pior ainda, que aí você gera uma dopamina artificial, aí ele agrava o processo do TDAH. Ou seja, são muitas nuances, muitas nuances. E até a questão do livro, né? O TDAH, quem tem aqui tem que terminar de ler o livro, viu? Porque tem muito relato de livros pela metade por aí. É o que eu faço. Por conta do interesse extremo num assunto e daqui a pouco vai para outro, vai para outro, vai para outro. Você está num capítulo, você pula para o 7º. Por isso que meus pacientes com TDAH, que gostam de leitura, eu faço treinamento com eles. Você gosta de ler? Gosto. Então, todo dia você vai ler 5 páginas de um livro. Mas você não vai pular. Só 5. Estou te pedindo mais nada. Para que ele tenha, para que ele vá o quê? Dominando, para que ele vá treinando a mecanização, a estruturação de um processo de rotina muito bem estabelecido na vida dele. Porque a gente tende ao imediatismo.
Foi feita uma pesquisa com 16 crianças. 16 com TDAH, 16 sem TDAH. Quando elas terminaram o projeto, era um projeto, era uma gincana, tinha direito a um prêmio. Se você recebesse o prêmio na hora, você ganhava 1x. Se você esperasse 3 dias, você ganhava 3x. Adivinha quem escolheu 1x e 3x? O TDAH cria o X na hora, né? Na hora, cara. Ele quer recompensa na hora. Então, por exemplo, eu lancei esse livro, eu já queria que ele virasse um best-seller. Fiquei maluco. Contratei uma assessoria. Nada contra a assessoria, mas o processo de assessoria é um processo a longo prazo. Você vai aparecendo no jornal, você vai aparecendo no podcast. Gente, é a construção da vida. A gente não, a gente quer tudo para ontem. O conhecimento seja passado por Bluetooth, né? Bluetooth, a gente quer que aconteça logo. Então, a gente tem uma necessidade. A ausência de espera, fila, por exemplo, para mim é a morte, ficar numa fila. Eu não gosto de ficar em fila. Então, e também um certo desleixo com as rotinas. Eu, por exemplo, lá em Juiz de Fora, eu tinha um apartamento que transformei em república. Por 3 vezes eu esqueci de pagar a conta de luz. Cortaram a luz dos caras. Confusão. Eu falei, que tá sem luz, eu tenho prova amanhã, caiu a internet. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui ligar para a CEMIG, Companhia de Energia. Não, só no dia seguinte. Eu falei, putz, cara, lascou. Aí eu estava na faculdade, né, porque eu trabalho na UFJF também, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí pedi para estudar lá na biblioteca. A vergonha que a gente passa, né, cara? E às vezes eu percebo que essa questão pode ter uma relação com a sensibilidade energética e espiritual. Qual seria essa relação, por exemplo, sensibilidade espiritual, especificamente com o TDAH, né? Total, porque a pessoa com TDAH ela já é muito mais sensível, né? Ela tem uma tendência a se sentir rejeitada por causa do sistema de recompensa. Ela gosta do afeto, do reconhecimento, mas não é o reconhecimento de vaidade, não. Por exemplo, se você está no relacionamento, você recebe uma carta, você faz uma linda. Porque pessoas com TDAH, quando elas vão conhecer uma pessoa, já querem casar no 5º dia. É uma coisa muito intensa. Então, você tem que se policiar. Por isso, a estratégia de ler os livros a 5 páginas. Isso já aconteceu a minha vida inteira. Agora que eu tenho os conhecimentos necessários para elaborar estratégias melhores. E é possível controlar o TDAH sem medicação, você acha? É possível, só que depois de um tempo. Que aí você vai conhecendo o sintoma, você vai sabendo o que está acontecendo. Sabe, espiritualmente dizendo, são relatos dos espíritos. Não, por exemplo, pessoa com autismo, pessoa com TDAH, não existe, foi um suicida e virou autista, não. Não existe uma equação, uma correlação, não existe. Mas existem tendências comportamentais que te levam a ter determinado transtorno. Pessoas com TDAH, que eu conheço, além de mim, são pessoas altamente inteligentes. Mas ela vem com o quê? Com menos dopamina no lobo do córtex. Para quê? Para ela acessar essa inteligência e conseguir valorizar quando ela acessar. Porque se viesse novamente com aquela inteligência toda, poderia ir para caminhos meio complicados. Pessoas que tiveram, por exemplo, alto poder em mãos também. Guerras, muitas guerras. Por exemplo, quando o Frederico von Stein conversa comigo, é como se fosse um amigo. Outro dia eu estava no centro espírita, um rapaz do nada deu passividade, o cara bateu no meu ombro assim, né? E aí, meu irmão, quanto tempo? Tá com saudade da Alemanha, né? Eu olhei e falei, eu não conheço médico. Não sei que espírito era aquele. Aí ele falou assim para mim, olha só, enquanto você continuar se autopunindo, se culpando por tudo que você fez, você não vai conseguir, porque hoje você não é nem 30% do cara que você pode ser a favor do bem. Por isso que a gente tem que trocar punição por responsabilidade. Esse é o grande desafio. Da gente parar de se julgar,
da gente só se observar, da gente parar de depor contra si mesmo, da gente se autoflagelar. Porque quando a gente erra, isso aconteceu recentemente comigo, né? A gente entra num complexo de culpa muito grande, isso deflagra uma depressão, isso deflagra diversos outros casos, né? De transtornos mentais. Então, porque nos ensinaram que se eu errar, eu vou para o inferno, eu vou para lugares difíceis, né? Como se Deus estivesse fazendo algum tipo de disputa. A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não começa aqui nem termina aqui. Então a gente tem que trabalhar isso. Eu trabalho com meus pacientes, isso eu trabalho comigo. Todas as pessoas precisam trabalhar autoestima e a culpa. Se elas trabalharem isso no campo emocional, elas vão ter um avanço nos transtornos mentais que é muito grande. Não é você... Porque a culpa é só uma sinalização da consciência que você fez errado. Você está aqui. Você é casado? Sou. Sabe que com a sua esposa, você foi grosso. Porra, você se sente culpado, foi grosso, não sei o quê. A culpa é para te avisar que você está indo para o caminho errado. Só que quando há o excesso dessa culpa, muitas vezes a pessoa tem que passar por um processo terapêutico maior de autocompaixão, né, de auto-perdão, de se perdoar de fato mesmo, né? Porque a gente vive se punindo o tempo todo. E agora com essa... sempre brinco, né, nas palestras. Eu sentia muita saudade quando eu era do Rio de Janeiro. Aí tinha lá aquele poste lá, né? Traga a sua mulher amada em 3 dias, né? Resultados garantidos ou dinheiro Eu não falei, pague depois do resultado? Isso não vai acontecer. Não é possível. Lá no Rio de Janeiro, quando você sai na rodoviária, tem lá escrito: traga a sua pessoa amada em 3 dias. Tá perto a pessoa. Só que agora você abre o Instagram, o que tá lá? Tem isso também no Instagram, né? Acabei de ver hoje. Perca 30 quilos em 2 meses. Nós estamos envolvidos em projetos imediatistas. É a urgência que a pessoa busca. Desesperada. Por quê? Antigamente, se a gente pegar os nossos pais, eles tinham a vida deles, estudavam, sobreviviam, porque, na verdade, eles não viviam, eles sobreviviam. Por isso que muitas vezes eles não conseguem dar afeto para a gente. Eles sobreviviam para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse ter dente. Né? Por isso que o processo de perdão tem que caminhar um pouco por aí. Mas, o que eu estou falando? Sobre os pais, a relação da gente poder agradecer a sobrevivência. Agradecer a sobrevivência. O que ela tá falando aí, Mihael? Dois TDAH. Mihael também tá com TDAH. Não, sobrevivência, peraí. Não. Tá. Os pais tinham a vida deles, eles chegavam em casa, o cara tinha uma mercearia, ele trabalhava na mercearia, chegava em casa, escutava o jogo de futebol no rádio, na televisão, tanto faz. Tomava banho. Tomava o banho dele, jantava, dormia. Hoje, os estímulos são imensos, né? Fizeram uma pesquisa muito interessante, por isso que eu sempre gosto de compartilhar. Na Idade Média, as pessoas consumiam de informação um jornal do New York Times, de 85 páginas. A vida. Toda a vida. Toda a vida. Aí pegaram essa metodologia e trouxeram para 2025. São 40 jornais do New York Times, de 85 páginas. Só que tem uma diferença, é por dia. É muito estímulo, né, cara? Em 2017 pulou para 170. Quanto deve estar hoje? O que você quiser, você tá achando hoje. Não sei se tem credibilidade ou não, mas a pessoa ela encontra o que ela quiser sobre qualquer assunto e sempre tem alguém que tá falando sobre aquilo. E a capacidade de construir cai. Né? Aí você fica
Você se frustra e entra numa depressão com mais facilidade. Porque todo trabalho que você faz, eu evito utilizar o chat GPT. Às vezes eu pego, né? Às vezes preciso de uma sacada, de alguma coisa assim que eu não me vem, eu vou lá e pego. Mas tem gente que só estuda por ali, cara. Sabe? Ele resume, ele faz PowerPoint, ele faz slide. Tem gente que apresenta slide em empresa com o chat GPT. Se tirar o chat GPT, tem gente que não trabalha mais. Não trabalha. E você desaprende o quê? A construir. A criatividade, né? Criatividade, fazer, elaborar, passar pelo esforço. Biopsicossocial, relacionamentos. Antigamente a gente jogava bola na rua, né? Hoje, nos Estados Unidos, tem uma estatística interessante que 80% dos jovens americanos não fazem nenhum tipo de atividade física. É uma pesquisa quantitativa. Aí foram buscar. Por quê? Por que esse cara... Por que eles não estão fazendo atividades físicas? E os relatos foram o seguinte: eu não sou bom para fazer atividade física. Só os melhores jogam. Se você não for melhor, se você não tiver uma performance, você tem vergonha, porque você vai estar abaixo. Autoestima baixa, complexo de inferioridade, borderline. Isso tudo vai, junto com os desequilíbrios conscienciais, explodindo transtornos mentais no mundo inteiro. A pessoa que ela precisa ser boa em tudo. É gravíssimo isso. Na minha época, eu admito, eu não era muito bom de futebol. É o que chamamos de pereba, né? Mas eu era o dono da bola, porque eu estava sempre lá jogando, eu era o pereba, mas no Paro Ímpar eu era o último a ser escolhido. Mas mesmo assim eu não deixava de jogar. Tudo bem que alguém ficava com raiva de mim. Pô, você não passou a bola? Mas as pessoas se conectavam, elas se visitavam mais, né? Batia na porta da casa, não ligava. Batia na porta da casa. Hoje, para você ligar para alguém, você tem que mandar uma mensagem. Tudo bem, eu entendo, né? Que mudou. O cenário mudou, mas a gente está exagerado demais. 50% hoje das pessoas no mundo se sentem solitárias, fingindo ter solitude. Sendo que 28% delas não tem uma pessoa para quem ela possa pedir um socorro imediato caso ela passe por uma dificuldade. Olha a gravidade disso. E você se sentir solitário significa, dentro das relações humanas, a fumar um maço de cigarro por dia. Olha o quanto isso é grave. É o sentimento da tristeza, né? Que afeta ali o pulmão. Não tem ocitocina, não tem relacionamento, não tem afeto, não tem troca, né? A gente está aqui trocando. Pô, a gente vai sair daqui com a ocitocina lá em cima, né? Vai ser mais feliz. Hoje não tem mais. A gente chegava na nossa casa, tinha as pessoas ali na rua conversando, tinha alguém fazendo churrasquinho na porta, né? Jogava a bola no portão ali, né? Jogava a bola do portão. 3 dentro, 3 Hoje fora. não, tem que jogar no soccer, né? Senão não joga. Hoje tem que ser bom no futebol. Pô, como é que eu vou dominar uma bola de futebol? Beach tênis, eu nem sei o que é beach tênis, eu vejo o pessoal jogando, nunca vi, eu nunca pisei numa quadra dessa. Aí, por exemplo, não, vou fazer uma atividade física, vou virar corredor. Aí a pessoa vira maratonista. Eu não estou vendo pessoas como eu fico assim, pensando, gente, será que ninguém caminha e faz na academia aqueles momentos, aqueles 4 km na esteira todo dia? No básico, né? Cara, não é possível, tá todo mundo com medalhas, né? Com aquelas roupas de corrida. Será que cadê as pessoas? Onde é que elas estão? Que mundo é esse? É um mundo fantasioso, é um mundo que não existe. É um mundo em que você se sente medíocre quando você abre, né, a rede social. As pessoas estão sempre bem, sempre. E muitas vezes sempre querendo competir com o outro. Né? É uma competição velada, vamos dizer, mas
Eu acho que a rede social, o próprio algoritmo, como você falou, Sim, ele aperta, né, pessoas do mesmo segmento para que sejam melhores o tempo todo, para que entreguem mais, para que produzam mais, para que tenham que ser criativas, né? Você é obrigado hoje em dia, você está nesse meio também, nós somos sim, obrigados a sermos criativos e se nós não formos, pagaremos o bem-sucedidos. preço, né? Bem-sucedido para mim é alguém que é um pai, que é uma mãe, que tem uma família bacana, sabe, pessoas que se respeitam. Acho que ser bem-sucedido, né? As pessoas têm uma crença distorcida, né, com relação a ser bem-sucedido. Porque você pode ser super realizado em alguma coisa, em alguma atividade. Eu lembro do Chico Xavier uma vez, que ele ia começar a escrever e tinha uma moça limpando as cadeiras do centro espírita, né? E o Chico já ia começar a atividade, né? Se posicionou, não sei o quê, ué. Cadê? Tava lá o Emmanuel dando um beijo e melhorando os fluidos energéticos da mulher que limpa o salão. Porque se não tiver ninguém para limpar o salão, não tem psicografia. Tem. Então, assim, todos nós somos uma peça de uma grande engrenagem. João Batista batizou Jesus, porque era necessário. Estava escrito no Antigo Testamento que isso aconteceria. Ele abriria os caminhos. Elias voltaria e abriria os caminhos para o próprio Cristo. A reencarnação daí, né? Já estava ali, quem quisesse ver. Velada, né? Então, estava ali, claramente, João Batista, só que ele batiza. E muitas vezes nós não nos achamos merecedores das coisas, não nos achamos capazes de fazer as coisas. E o objetivo nosso, seja como palestrante, terapeuta, alguém que faz podcast, é estimular as pessoas a voltarem a acreditar em si, a voltarem a acreditar no seu potencial, né? Porque tá um baixo astral muito grande, né? Se você vai verificar assim na clínica, né? Conversando com as pessoas. Mas é muito bonito, né? Quando alguém consegue se superar, quando alguém se entrega ao processo, seja espiritual, seja medicamentoso, seja emocional, né? Constrói relações afetivas, né? Ah, poxa, eu tô com mais idade, eu tô com dor no joelho. Poxa, vai fazer uma hidroginástica. Vai ter o grupo das pessoas da hidroginástica. Você vai para o Zap do grupo, né? Você vai estar movimentando, você vai estar interagindo com as pessoas. Tudo é adaptável, né? Tudo é adaptável, né? E a gente tem que buscar estratégias para se manter nesse mundo. Teve um caso muito interessante de uma escola que a gente foi fazer palestra, que agora foi proibido, né? No Rio de Janeiro, pelo menos em São Paulo, usar celulares nas escolas. Isso é bom. 4 amigas se conheceram na 5ª série. Elas nunca tinham visitado a casa de ninguém. No último ano de formatura, quando tiraram os celulares, elas foram começar a conviver umas com as outras. Se tornaram melhores amigas e se arrependem amargamente de não terem aproveitado da 5ª série até aquele momento. É grave isso. É uma história grave, porque nós estamos perdendo tempo nos nossos relacionamentos sociais, né? Sêneca, estoico, né, já falava, né? Será que a gente quer viver com aquela desconcertante pergunta, como teria sido? As pessoas não estão mais a fim de se relacionar. Eu entendo que elas não queiram mais se relacionar, estão muito machucadas, né? Então a gente está vivendo num mundo de muito isolamento, né? Maior do que o da Covid, inclusive. Um isolamento social muito grande e as pessoas fingindo solitude. Porque nós somos seres sociais. Nós necessitamos dessas interações. E o próprio Cristo diz, quando 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Trazendo para a gente o aspecto de que nós somos seres sociais.
Nós somos seres que precisam se relacionar com os outros, porque é no burilamento que a gente evolui. Só que a gente está com medo de quê? De se frustrar com o burilamento. Né? Se eu namorar, vou me frustrar. Então, não vou namorar. Espera aí que eu quero me refazer primeiro. A pessoa se refaz 5 anos. Ela vai tentar se relacionar, volta, tenta se refazer mais 5 anos. Quando ela vê, ela tem 40 anos, ela está congelando os óvulos, ou o homem está triste porque não conseguiu, né, fazer o que tinha que ser feito, né? As pessoas estão desanimadas a se relacionar, né? Eu tenho lá na UFJF, a gente tem um departamento de jovens que vêm de outros países, né? Eles adoram vir para o Brasil porque aqui as mulheres ainda querem namorar. Aqui ainda está acontecendo uma conexão social. Mas, por exemplo, no Japão, 80% das mulheres não querem casar e ter filho. E eu entendo o motivo. Hoje, no Brasil, nós temos 22 milhões de mães e 11 milhões delas são mães solo, responsáveis afetivamente e financeiramente pela casa. Então, essas mulheres estão exaustas. E o grande problema, eu posso, eu faço sozinha, eu sou, né, independente. Tudo bem, ninguém está dizendo que a mulher não precisa ganhar o seu lugar de destaque na sociedade. Pelo contrário, nós temos que apoiar isso para que nós tenhamos relações até mais humanas. Mas o fanatismo faz com que elas não peçam dinheiro para os maridos, para as pessoas que se relacionaram. E elas assumem tudo e estão exaustas. Sobrecarga emocional também. Sobrecarga emocional, exaustão, burnout. Por que mais mulheres estão passando por processos de saúde mental, com dificuldade de saúde mental? Por conta do cansaço. E como é que você vai se relacionar com alguém se você está exausto? Você chega em casa exausto. Aí você tem culpa porque trabalhou o dia inteiro, não conseguiu dar tempo para os filhos, aí sente culpa porque não cuidou dos filhos, não está com os filhos porque está trabalhando, mas você escolheu trabalhar. Porque você não quer pedir pensão para o seu marido? Então a gente precisa encontrar o caminho do meio, a gente tem que ir na justiça sim. Pegar a pessoa que também fez o filho. Se já existem leis na Terra para que isso aconteça, por que não as utilizar? Né? Eu acho que a pessoa tem que arcar. Né? Claro, de uma forma consciente, com bom senso, um juiz responsável, dando uma sentença. Né? Não estou dizendo para deixar o homem nu, sem roupa, sem nada, sem dinheiro. Mas 100% do salário da mulher vai para casa e pouquíssimos % do salário dos homens vai para o cuidado com os filhos, né? E você falou sobre essa questão do antissocial, né? O antissocial as pessoas associam com pessoas que não querem socializar. Mas o transtorno de personalidade antissocial, psicopata, sociopata, Exatamente. Como que fica isso dentro dessa análise toda, né? Porque você também falou sobre culpa ou a ausência de culpa, a ausência de empatia. Aí existe o viés psicológico, psiquiátrico que as pessoas conhecem na mídia. E o viés espiritual, que pouco é falado. Inclusive o Espírito Hared traz isso, inclusive algumas obras, inclusive o livro Céu e Inferno, Kardec enfatiza isso. Existem alguns espíritos, são 4% da população de psicopatas. É gente pra caramba. Que eu tô aqui, funcionando, cognitivamente e emocionalmente, mas a minha consciência está dormindo. Então eu não sinto culpa. Eu sou um cara frio, gelado, estratégico, altamente inteligente. Então a minha consciência está aqui. Então, às vezes, o cara passa uma encarnação inteira, como maníaco do parque, fazendo atos terríveis, né? Por conta desse processo de psicopatia. Ele não sente culpa. Aí você vai investigar cientificamente, coloca eletrodos em psicopatas, você vê que aquela região da culpa, ela não liga.
A região da empatia do narcisista, ela não liga. Por quê? Os psicopatas são espíritos perversos do mundo espiritual. Sabe aqueles espíritos, como eu falei, de falanges muito perversas, muito voltadas para o mal, que ainda não despertaram e a consciência está adormecida. Porém, quando essa consciência vier à tona, meu amigo, cai o mundo. Mas o fato é por isso que elas não, espiritualmente falando, né, do ponto de vista espiritual, são espíritos que não têm nada a perder. Isso é um risco. E acabam caindo aqui na Terra por algum motivo também, né? Porque conta dessa perversidade, né? Então você tem a sua consciência dormindo, né? Você tem essa consciência ainda não desperta. Então você tende a estar agindo aqui e a tua consciência aqui, embrionária ainda, né? Pode ser que essa consciência venha a se expandir, né? E você sinta culpa? Pode, mas é bem difícil. Um psicopata com QI alto é altamente perigoso, então. Pô, pode fazer o que ele quiser. Se o narcisista ele já consegue manipular uma família inteira, jogar um com o outro, fazer um escarcéu, o psicopata ele cria uma estratégia de ódio perverso, de matar, de roubar a esposa de alguém, né? De fato, de cometer atos, né? De estupro, né? A pessoa não sentia um mínimo de culpa. E porque tratamento é muito pouco provável que aceite, né? nem o narcisista, porque eles não conseguem se perceber, ainda não conseguem se perceber porque não tem a culpa. A única solução é a internação e manter a pessoa internada? Ou há um controle, né? É possível algum controle, você acredita? Políticas públicas que... Você lembra de um rapaz que saiu da prisão e começou a fazer um monte de bobagem por aí, matar pessoas, estuprar nas casas? Soltaram ele. Deu aquela confusão toda. Então, se ele está causando muita confusão, ele tem que ficar, né, espiritualmente falando, do ponto de vista das leis divinas, recluso. Num manicômio judicial, vamos dizer assim, se cometer algum delito, no caso, né? Isso. Mas aí seria interessante você ter políticas públicas de saúde mental para você ter pintura. Aí você vai falar, pô, mas ele é um psicopata, ele estuprou 10 pessoas. Mas as leis de Deus não são assim. Porque se fosse assim, então eu não poderia reencarnar. Eu estava na Alemanha, fiz um monte de bobagem. Eu fui um narcisista. Eu não deveria estar aqui, então. Porque a gente só olha o agora. Mas se a gente olhar quem a gente foi há 2, 3, 4 encarnações, talvez a gente fosse até pior do que aquela pessoa. Eu sempre falo para quem a gente está, de repente, num diálogo ali, se hoje você acha que tem alguma coisa esquisita na sua personalidade, que você tem alguma pincelada de maldade, acredite que ainda você está na melhor versão ainda. Essa é a melhor versão. Essa é a pior parte. Imagina o que não aconteceu antes, né? Mas é a melhor versão, mas muitas vezes, como a gente falou, né? Culpada, reprimida, né? Ali fechada, cansada, exausta, com medo de errar. Pô, hoje o medo de errar é uma coisa terrível, né? As pessoas não saem, nem tentam mais fazer as coisas, né? Com tanto medo de errar. Então, assim, isso reverbera no ser, né? Situações muito graves, né? Do campo da depressão. Aí você abre espaço para obsessão, abre espaço para uma série de coisas, há espaço para processos de pânico gravíssimos, né? Que a pessoa está com medo, o obsessor joga aquele medo nas alturas, você tem uma crise de ansiedade, né? Isso pode acontecer mais grave do que uma crise de ansiedade comum. E se você tiver algumas memórias traumáticas, eles ainda acessam aquelas memórias para você achar que está morrendo. Então você sente em tempo real, a morte. Por isso, por exemplo,
eu já tive transtorno de pânico. Hoje eu digo que eu administro. Porque eu desconheço pessoas que tiveram transtorno de pânico, achavam que estavam morrendo e estão totalmente curadas. Então hoje eu digo que eu tenho medo do medo. Mas o medo do medo, o alarmezinho, ele tá desligado. De vez em quando ele dá uma ligadinha. Você criou, aprendeu ferramentas para você poder controlar. Descondicionou, né? Descondicionou, administrou o medo, administrou essas diversas nuances. Mas eu já morri nessa encarnação? Ainda não, né? Espero que não. Espero que não. Quando eu durmo, eu morro, né? Eu desencarno, eu vou, né? Projeção, desdobramento, seja lá o nome que for, eu vou para outro lugar. Mas como é que eu vou ter um sintoma se eu não passei por nada traumático de morte? Eu não morri. Como é que eu estou sentindo medo de morrer se eu não morri? O que explica? Como a psicologia vai me explicar alguém que sente medo? Quando eu tinha transtorno de pânico, eu senti que eu estava desintegrando. O chão abria. E eu segurava meu pai e falei, pai, o chão está abrindo. O chão está abrindo. E tinha uma característica também de uma mediunidade que eu não sabia na época, né? Que aumentava ainda mais a sensibilidade e o processo obsessivo. Então, vinha à tona todo aquele processo para mim. E isso também para os pacientes. Então, quando um paciente fala para mim, você acredita que eu sinto medo de morrer? Eu falo, acredito. Eu acredito. Porque eu já eu sinto isso. Eu não conseguia entrar em elevador. Hoje eu consigo entrar nos elevadores que eu tinha medo. Hoje eu consigo entrar nas agências bancárias que eu não conseguia. Mas são vitórias, né, que a gente vai conquistando ao longo do tempo, né? Mas a síndrome do pânico tem alcançado muitas pessoas. Hoje você vê o transtorno de pânico deflagrado, né, por conta do medo em excesso e essas memórias traumáticas, né, que as pessoas trazem de outras vivências. Realmente é muito comum. E você que está em casa aí, se você se identificou com algo, pega esse relato, pega as informações que foram trazidas e absorve. Vou passar novamente aqui os livros dele para que você também possa buscar, que são os Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, volume 1 e 2, e Geração TDAH, que também é algo que está muito presente. E Rafael Papa, quero agradecer a tua presença hoje aqui para o nosso bate-papo. Obrigado. Muito assunto legal foi tratado aqui, muita questão foi desmistificada, também, né? né? Você vive isso, viveu isso. É. Então, para você, talvez não seja nenhuma novidade, né? Porque a pessoa que já trabalha com a terapêutica espiritual já convive, né? Essa dimensão já tem. Mas agora as pessoas de casa não sabem, né? Por exemplo, síndrome do pânico. Eu falei, cara, como é que eu vou tratar alguém com pânico? Tem algumas meditações que você chega, meditação delta, você chega no inconsciente perturbado e você faz o processo meditativo para você alcançar nível delta. Aí você trata o inconsciente. Cantar também ajuda. Quando a pessoa canta, você tem um processo bem interessante de redução do medo. E agora, o mais interessante que os espíritos falaram, que eu nunca tinha parado para pensar, todo dia eu morro, porque todo dia eu saio do corpo. E a maioria das pessoas com pânico, não sei você, tem medo de escuro. Tem que ter um abajurzinho, liga a luz do banheiro, deixa só. É uma ilusão das pessoas, né? Porque a luz ligada não vai fazer ela viver, né? Mas tu tá condicionado, né? Vai falar pro cara com Mas pânico. é um negócio que condiciona mesmo. Mas aí o que a gente faz? Faz uma leitura antes de dormir. Para você dormir de uma forma mais lenta, mais gradual, mais construtiva, com aquela dopamina mais lenta, né? Trazendo a serotonina de um estudo que você se interessa,
Não é pulando igual a gente pula, né, de capítulo, senão você vai ficar agitado, você não vai dormir, vai ter insônia. Mas é interessantíssimo. Várias pessoas que fazem isso, elas têm um up no transtorno de pânico, e elas conseguem administrar melhor o medo da vida delas. Isso aí é extremamente interessante. Eu gostaria de dar esse último relato, porque eu vejo muitos pacientes com pânico, e quando a gente traz essa terapêutica, a gente percebe que há uma melhora significativa. Porque todo dia você morre, então todo dia você tem um desprendimento do corpo. Se você tem um desprendimento do corpo, dá aquela mesma sensação. Muita gente tem insônia por causa disso. E a última saída que realmente é a saída que desliga o cordão de prata, né? Essa sim. Aí você se prepara para dormir, higieniza o quarto. Até aromaterapia, a gente coloca no livro do TDAH, aromaterapia com alguns cheiros, alguns difusores, para você se sentir calmo, né? Leve, faz a meditação delta, né? E depois você faz uma leitura, deixa o teu abajurzinho ligado e aos pouquinhos, sem se cobrar, vai melhorando, entendeu? E além dessas informações sobre os livros, eu gostaria que você tivesse esse espaço para você falar das suas próximas iniciativas, as suas redes sociais, né? E como as pessoas podem fazer para comprar os seus livros e também acessar aos seus trabalhos, as suas palestras ou então cursos que você realiza, né? Sim. Então, redes sociais, só botar Rafael Papa, vai estar lá, bonitinho, Rafael GV Papa, você consegue acessar. Na minha bio tem os livros. Quem não conseguir acessar a bio, tem na Amazon todos os livros, né, que estão aqui lançados, né, pela Interlitera, né, que é daqui de São Paulo, dos nossos amigos, e tá tudo na Amazon, né, então é muito fácil de achar, de comprar, chegar rapidinho, e vale a pena, né, não é porque foi o livro não, mas é porque são conhecimentos importantes, né, que as pessoas precisam ter para aprender a lidar com essa parte espiritual de uma forma mais bem elaborada, né. Então é isso, e quem quiser contato, né, eu trabalho na Fraternidade Espírita João Batista, em Campo Grande, né, então lá são feitos os casos de desobsessão. Eu sou um filho de Frei Luís também, né, eu gosto muito da casa de Frei Luís, que é do Dr. Paulo César Frutuoso, mas eu trabalho na Fraternidade Espírita João Batista porque é lá que eu tenho que trabalhar, né. Mas é isso, eu gosto muito do que eu faço, eu amo comportamento humano, já vi que você também tem um deleite, né. Quarta-feira, quando eu cheguei aqui, eu fiquei olhando isso aí, eu falei: "Rapaz, meu Deus do céu, vontade de roubar os livros". Eu sou um roubador de livros. Você viu os livros ali em sacola? Eu vi, você tem um monte aí, trouxe 3 ainda aqui para. Isso aí é presente para vocês, né, então a gente espera que você goste, né, mas importante é a gente continuar nosso trabalho, né, agora a gente está escrevendo um livro, O Evangelho das Emoções, onde você pega versículo, porque a gente acaba conversando muito sobre o evangelho, né, nem só de pão vive o homem, né, as pessoas conversam muito com o evangelho no cotidiano. Então o Espírito Hamed, ele vai trazendo recursos emocionais daqueles versículos para as pessoas aplicarem no cotidiano. Então achei essa ideia é bastante interessante, né, para o próximo livro. Aí depois eu tô lascado, porque ele vai querer aprofundar os transtornos mentais, É bom, e eu porque tô as pessoas vão ter mais acesso. Espírito Hamed, muito legal. Espírito Hamed é um espírito indiano, né. Na verdade, eu nem recebo ele diretamente, porque é um espírito tão evoluído que não sei se você conhece a Suzy Mariá, Claro, já esteve aqui 2 já vezes esteve aqui já. 2 vezes. Uma vez, a primeira conversa que eu tive com o Hamed, eu falei assim: "Meu amigo, você já escreveu por outro médium. Se eu falar que é você, ninguém vai acreditar. Me conta o teu nome, que a gente resolve esse problema". Ele me falou uma frase que eu nunca mais eu esqueci: "Se eu te contar, você não iria acreditar". Aí beleza, passou muito tempo, eu fui no programa da Suzy, né, o Medium Talks. Medium Talks. Já foi? Já fui lá também. Pô, bacana, né. Bacana demais, ela é gente Ela finíssima. é de outro mundo.
Aí ela começou a contar um monte de coisa lá, eu falei, ih, rapaz, não tô confiando nessa médica, eu sou cético, né? Para acreditar numa coisa eu tenho que ter assim, algumas precisões. Aí ela me fez um autógrafo. Hamed está aqui. Hamed está aqui? Mas eu não tô vendo. Aí ela botou, se eu dissesse realmente quem eu sou, você jamais acreditaria. Eu peguei o olho e falei, putz, grila, cara. Ele. É que nem o caso do Chico lá com o livro também, né? Cara, eu vi assim. E o pior, tinha um amigo nosso, o Luiz, que é o dono da editora, né? Ela escreveu para ele assim de uma forma genérica: amanhã você vai ter que tomar uma decisão importante. Pô, um empresário, o empresário está sempre tomando decisões importantes. Aí das 7h30 da manhã, eu acordo, né? Eu tô ouvindo gargalhadas na cozinha, assim. Era Cláudio e Luiz, né? Que são donos da editora, rindo, porque ele foi convidado para ser vereador em São Paulo no dia seguinte. Ele tinha que tomar a decisão. E ele não... Assim, poderia acontecer, mas como ela sabia? Eles nunca conversaram. Aí eu comecei a falar, nossa, a média aqui, ela tem alguma coisa de especial e de fato é uma grande... É uma grande pessoa, uma grande amiga. Um abraço aí para Suzy Maria, se estiver assistindo. Como é que ela vive, né? Porque ela não para, bicho. Responde o WhatsApp, ela fala, não, eu tô na China, eu tô na China, empresária ainda. Tô no Japão, eu tô no sei aonde, eu tô no sei. Eu falei, você não para em casa. É do jogo, né? É do jogo, meu irmão. Mas é isso aí. Gratidão mesmo, viu, meu irmão? Valeu. As redes sociais, que tudo que ele citou vai estar aqui na descrição. Compartilhem, inscrevam-se, acompanhem Rafael Papa nas redes sociais, porque eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.